Filho e o Espírito Santo derramem sobre vós todas as suas bênçãos. Amados irmãos e irmãs, quem puder sentar-se, não podem sentar-se. Não tem onde, não é, filho? Então ficam de pé. Não sois jovens, filhos. Nada de mal vai acontecer aos vossos pés, a não ser o quê? Se calhar ficarem dormentes. Mas eu prometo que hoje serei célere. Hoje nós comemoramos, nós celebramos a instituição da Sagrada Eucaristia, do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje o Senhor distribui, parte o pão e entrega o pão e o vinho aos apóstolos no cenáculo, na ceia mística, que no Ocidente se diz última ceia. Nós, na Igreja Ortodoxa, não dizemos última ceia, ainda que vulgarmente, tantas vezes como estamos no Ocidente, estamos em Portugal, às vezes, por facilitismo de linguagem, também afirmamos, digamos assim, o mesmo que os ocidentais fazem, mas devemos dizer ceia mística do Senhor. E o Senhor hoje institui o seu corpo e o seu sangue como penhor de vida eterna, como resgate para todos nós, de todos os tempos, dos que nasceram, repito, como já tantas vezes o informei, mas por isso me repito, mas é bom repetir para não esquecermos. E o corpo e o sangue que o Senhor Jesus Cristo hoje dá, que é Ele próprio, a vida dele mesmo, em resgate por todos nós, dizia eu, de todas as épocas, de antes, para todos aqueles que nasceram e morreram antes de nosso Senhor Jesus Cristo, para os seus contemporâneos que ainda viveram com Ele, para aqueles que, desde que o Senhor ascendeu aos céus até aos nossos dias de hoje, viveram, e para todos aqueles que ainda nem sequer têm conhecimento da sua própria existência, porque ainda nem estão no ventre de suas mães, ainda nem saíram no ventre de suas mães, e para todos esses que vão nascer, este corpo e este sangue, hoje instituído como penhor de vida eterna, é também para todos esses e para todas essas, amados irmãos e irmãs. O Senhor, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, distribui o seu corpo e o seu sangue aos apóstolos. Bem, mas nós podemos perguntar, como é que Cristo, que ainda não tinha sido preso, ainda não tinha sofrido aqueles açoites antes de subir ao Gólgota, se ainda Cristo não tinha subido ao Gólgota, não tinha descido ao Hades, e sobretudo se Cristo nosso Senhor, Deus e Salvador, não havia ressuscitado, como é que Ele oferece o seu corpo e o seu sangue aos apóstolos, se Ele ainda não havia ressuscitado? É bom que nós nos ponhamos estas perguntas, queridas irmãs e irmãos, para sabermos mais quem é o nosso Deus, porque nós não conhecemos os mistérios de Deus, mas a resposta a esta pergunta, nós conhecemos-la. Porquê? Porque ela foi anunciada à Igreja. E porque sendo anunciada à Igreja, tendo sido anunciada à Igreja no atrás, durante estes 2000 anos, passando pela vida, pelo coração e pela alma de todos aqueles e aquelas que viveram durante o primeiro século e o século XXI, todos eles tiveram acesso a esta resposta. E nós às vezes não nos perguntamos, não nos questionamos, não procuramos saber, de facto, quem é este Deus que nos amou tanto, 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 antes de nós sequer pormos a magra, esquelética hipótese de o podermos amar. E mesmo se não amarmos, o Senhor é imutável nos seus amores. Ele não muda, não deixa de amar só porque eu não o amo. Nós somos mutáveis. Nós mudamos. Hoje amamos e amanhã não. Hoje queremos, amanhã já não queremos o que queríamos ontem. Hoje dizemos que vamos, amanhã já não aparecemos lá onde dissemos que nos poderia encontrar. Bem, então, queridos irmãos e irmãs, o Senhor, na resposta a esta pergunta, que, bem, alguém já fez, é evidente, mas todos nós deveríamos fazer. Em resposta a esta pergunta, devemos saber que é aquele Cristo que parte o pão e que abençoa o vinho e diz aos apóstolos: tomai e comei, isto é o meu corpo, este é o meu sangue, e tomais para a vossa salvação e para a vida eterna e para a remissão dos vossos pecados. Aquele homem que está ali,
Aquele homem é também Deus. É Deus. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É o Filho único e o Filho unigênito de Deus. Nós dizemos muitas vezes, por facilitismo, pela linguagem, Filho único de Deus. Sim, não está errado, mas não está completamente correto, porque ser Filho único não é o mesmo, não é igual a ser Filho unigênito. Na primeira premissa, são idênticos. Poderíamos usá-los como sinónimos, no sentido em que único significa que não há aquele pai, não tem mais filho. Unigênito também significa, numa primeira instância, por isso eu vos disse, na primeira premissa, também significa único. Só que o Filho único só tem isto que se possa dizer sobre esta palavra. Filho unigênito, não. Significa que Cristo Nosso Senhor, o Verbo encarnado, segunda pessoa da Santíssima Trindade, Ele é o único Filho do Pai, mas, além do Pai não ter mais filho nenhum e Ele ser o único, Ele, Cristo Nosso Senhor, sair do ventre da Santíssima Mãe de Deus, repito, Verbo encarnado, segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus, como Deus, Pai é Deus, como Ele é Filho unigênito, Ele participa da mesma essência, da mesma natureza do Pai, é o que isto também quer dizer. E mais do que isto, quer dizer também que tudo que o Pai é e tudo que o Pai tem, o Filho unigênito tem também e é também. Significa que, sendo Filho unigênito, Cristo Nosso Senhor, Verbo encarnado, não é apenas uma imagem do Pai, Ele é igual ao Pai em tudo. Mais do que isto, Filho unigênito significa também que o Filho de Deus quer o que o Pai quer. Vontades distintas, porque a Santíssima Trindade tem a mesma natureza, mas as pessoas têm cada uma a sua vontade, só que a vontade do Pai, a vontade do Filho e a vontade do Espírito Santo são todas elas síncronas, isto é, estão em sintonia perfeita, não há nada que o Pai queira que o Espírito Santo diga, eu não quero, Pai, que tu queres. Não há nada que o Espírito Santo deseje que o Filho, Cristo, Verbo encarnado, diga, mas eu não desejo, Espírito Santo, que tu desejas. E isso existe em função de nós, pessoas humanas. Nas pessoas divinas isso não existe. Então, este Filho unigênito é também aquele que põe ao lado da vontade do Pai, em sintonia absoluta, a sua própria vontade. É aquele que, tendo uma vontade própria, quer sempre o que o Pai quer. É aquele que deseja sempre o que o Pai deseja. Vê a diferença das palavras entre Filho unigênito e Filho único. Nós depois reduzimos o Filho unigênito ao mínimo denominador comum, que é o tudo que a palavra único tem para nos dizer. Só tem um Filho. Então, aprendamos, queridos irmãos e irmãs, veem como é importante sabermos um bocadinho mais. Bem, e este Filho unigênito, que está na ceia mística, a distribuir o seu corpo e o seu sangue aos apóstolos, Ele é Deus. Ele é Deus. E como Ele é Deus, Ele é aquele que se oferece preternamente como cordeiro imolado ao Pai, antes que o mundo houvesse sido criado, antes que houvesse cruz visível na terra e nestes cosmos criados, há cruz na Trindade, há cruz na Santíssima Trindade. O Verbo não é aquele que se ofereceu ao Pai. Às vezes nós introduzimos o tempo verbal no passado. Podemos fazer numa circunstância, que é quando nós dizemos o Verbo de Deus, o Cordeiro de Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo encarnado, ofereceu-se ao Pai antes da fundação do mundo. Como falamos da fundação do mundo, e a fundação do mundo tem um tempo existencial na criação de Deus, porque há um tempo em que não há criação do mundo, e há um tempo que passa a haver. Então, quando nós dizemos que se ofereceu antes da fundação do mundo, então podemos utilizar o passado, mas temos que ter cuidado, porque o Verbo de Deus, Cristo Nosso Senhor, não se ofereceu e pronto, ofereceu-se ao Pai, como nós. Quando temos alguma coisa, eu ofereci algo à minha mãe, é um ato que eu comecei de levar até à minha mãe, aquilo que eu queria entregar, e depois tem aquele tempo em que eu ia logo com a mãe, dou um abraço, dou um beijinho e entrego, e acabou-se o tempo desta situação que se realizou. Eu entreguei. No caso da Santíssima Trindade, no caso do Verbo de Deus, deste Cordeiro imolado antes da fundação do mundo, não
podemos dizer que o Filho se ofereceu ao Pai e ficamos por aqui. Temos que dizer que o Filho se oferece ao Pai, perpétua e continuada e ininterruptamente. O Filho continua a oferecer-se ao Pai e continuará a oferecer-se ao Pai por toda a eternidade sem fim, porque Ele é da natureza do Pai, Ele é da natureza do Filho, e então não está dentro do tempo criado. O Senhor, este Senhor que hoje distribui o seu corpo e o seu sangue aos apóstolos, é, repito, aquele que no presente, porque Deus está lá presente, que no eterno agora de Deus se oferece ao Pai desde antes, desde antes da fundação do mundo. Como Ele se oferece ao Pai antes que houvesse mundo, então o que é que o Senhor faz? Antes da última ceia, ainda a 3 dias de ressuscitar dos mortos, o Senhor atualiza no tempo presente da sua presença física, divina ou humana, diante dos apóstolos, atualiza o sacrifício que será realizado no futuro, daí a 3 dias. Porquê? Porque em Deus não há futuro e em Deus não há passado. Então, o que Ele vai realizar para nós vai acontecer no futuro, no dele e no nosso, daqueles que estavam com Cristo, os apóstolos, aquela gente, estavam todos a 3 dias da crucifixão e da ressurreição, todos eles. Bem, e o Senhor, quando o oferece, traz do futuro, do sacrifício que o mundo ainda vai esperar para ver realizado em 3 dias, a realidade do que no futuro acontecerá. Porque já aconteceu, já está a acontecer, porque Ele é aquele Cordeiro que se oferece ao Pai antes da fundação do mundo. Como aquele homem não é só homem, aquele homem Cristo é Deus e homem, então Ele está a oferecer o seu próprio corpo e sangue, porque é a oferta que está a ser continuadamente oferecida ao Pai no eterno agora de Deus. O que vai acontecer na visibilidade do tempo criado, do cosmos, do espaço, do tempo das horas, como eu digo, do tempo cronológico. Mas porque o Senhor se oferece ao Pai antes daquele tempo futuro, então Ele pode atualizar o que vai acontecer no futuro, daqui a 3 dias, e torná-lo presente antes que os olhos humanos o vejam. Parece difícil, e é difícil. Mas é perfeitamente aceitável que nós conheçamos. Isto que eu vos estou a dizer, não há muitas outras palavras que possamos usar para descrever o que eu acabei de descrever. Podemos depois entrar em detalhes, do ponto de vista depois, se eu estiver com 2 ou 3 de vós, ou com um sozinho, posso entrar em mais detalhes e explicar. Mas assim, daqui do púlpito, não devo. Bem, passando para a outra questão. São Paulo diz que Cristo Nosso Senhor, para redimir, nos resgatar do pecado e nos salvar, pagou um preço elevado. Bem, antes de mais, vamos outra vez situar-nos o que é que quer dizer redimir e o que é que quer dizer salvar. E porquê é que eu ponho a questão? Porque nós muitas vezes dizemos que redimir e salvar são a mesma coisa, são palavras chamadas intercambiáveis, isto é, sinónimos. E não é verdade? Redimir não quer dizer o mesmo que salvar. Redimir quer dizer conquistar, ou reconquistar. Quando dizemos que Cristo redimiu o seu povo, quer dizer que reconquistou, que o retirou, removeu das mãos do pecado, das mãos de Satanás, e o trouxe na vitória dessa reconquista, que é a palavra remissão, concede, que nós entendamos, para junto do Pai. Salvar é salvar dando a vida que Ele próprio tem, que mais ninguém tem, só Deus tem. Bem, a diferença das palavras, como é importante nós sabermos. Bem, então, São Paulo diz que Cristo paga um preço, um alto preço, por todos nós, quando vai para a cruz. Quando o Senhor morre e vai para a cruz, Ele diz, São Paulo, paga um preço alto. Então, a nós nos perguntarmos, paga esse preço a quem? A quem é que Cristo paga esse preço? E nós ouvimos, no Ocidente, uma boa parte, se não mesmo a maioria, das denominações religiosas que não a nossa Santa Igreja Ortodoxa, dizerem umas que, bem, esse preço é pago ao diabo. É verdade? Pago ao diabo porquê?
Porque nós estávamos todos sujeitos ao diabo pelos pecados que cometíamos. Bem, e Cristo tem que dar ao diabo o que ele exige para que todo o povo de Deus seja libertado das garras do demónio. Isto, amados irmãos e irmãs, no mínimo, é uma grosseria. No mínimo. Isto seria Deus, se isto fosse verdade, o que dizem estas denominações religiosas, algumas que afirmam estas coisas, teríamos que aceitar que Deus reconhecia que o diabo, que o demónio, que o Lúcifer tinha poder sobre os seus filhos. Ora, o demónio não tem poder nenhum sobre os seus filhos. Bem, no Antigo Testamento, leiam Jó, o profeta Jó, só tem o poder que Deus permite que ele tenha. O demónio não pode obrigar-me a pecar. Sou eu que peco porque eu quero e porque eu decido. Então, qual é o papel? Qual é o protagonismo do demónio? É que ele não é como nós. Ele não dorme nunca. Eu digo à minha mãe, bom dia. E o demónio dirá bom dia 24 horas sobre 24 horas, as nossas horas, desde que ele foi criado por toda a eternidade, porque ele agora é imortal, como todos os anjos que estão com Deus também. Então, Deus não poderia permitir de forma alguma isso, conceder poder que só Ele, que é o Senhor Todo-Poderoso e Omnipotente, tem, ao demónio. Então, esta não é, de facto, queridos irmãos e irmãs, a resposta certa. O demónio não tem poder sobre nós. Como eu estava a dizer, já ia esquecendo. Então, qual é o papel e o protagonismo que ele tem? Se não nos obriga a pecar, o que é que ele faz? Ele sugere, na nossa cabecinha, na nossa alma, na nossa mente, ele lança sugestões. Ele lança hipóteses. Não é? E nós depois seguimos essas sugestões. Então, ele influencia-nos. Ele diz-nos que é bom pecar e apresenta a realidade do pecado, a bandeja preparada, cheia de pecado, para nós vermos como ela é bom. Aos nossos olhos, o pecado é bom. A bandeja vem bem recheada. Então, mas quem põe a mão na bandeja do pecado e peca, somos nós. O demónio não tem, vejam, nem este poder. Então, como é que poderia alguma vez ser verdade o que estas denominações religiosas dizem? Cristo paga este custo que Cristo paga na cruz, é ao diabo, não é? Outras denominações religiosas dizem outra coisa. Dizem que é uma expiação, é um pagamento que o filho tem que fazer diante da ira do pai, porque Adão e Eva pecaram, e todos aqueles que se foram descendentes, filhos e filhas e netos e bisnetos, até aos nossos dias, são todos eles e nós descendentes de Adão e Eva, e nós herdamos as consequências do pecado original. Isto é, só eles pecaram. Não fui eu que fui tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Nenhum de vós foi tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós não somos culpados do ato inerente à realização do pecado. Não fui eu que realizei o pecado, mas aquele pecado teve consequências para nós. É como alguém, um filho malandro, imaginai, desentende-se com os pais e de repente vinga-se, quer vingar-se, e quando os pais estão a dormir, em pleno inverno, vai e destapa a casa, tira as telhas da casa. Bem, ele tem filhos, não é? E tem netos, que não estiveram lá com o pai a destelhar a casa dos avós. O que é que acontece? Ele é que pecou, ele é que tirou as telhas. Mas o que acontece é que depois, se os filhos estiverem a dormir com os avós, no quartinho dos avós, os filhos vão, e os pais também, os avós, vão ser herdeiros das consequências do ato que aquele filho malandro teve quando retirou as telhas do telhado. E quais são as consequências? É que vai cair água, vai chover sobre os avós e sobre os netos, porque o filho praticou aquele ato de iniquidade. É o mesmo que aconteceu. Adão e Eva pecam, e nós depois herdamos as consequências. Duas consequências: a morte e a corrupção, que está ligada à morte. Nós passamos a envelhecer e morremos também. E não há nada a fazer. Quanto a isso, temos que passar pela morte. Só que já não ficamos na morte. Bem, então essas denominações religiosas dizem que o filho tinha que pagar ao pai as ofensas realizadas por Adão e Eva e por todos os descendentes de Adão e Eva, que somos todos nós e os futuros que ainda vão nascer. Como se o pai estivesse ao nível e fosse passível de ser ofendido, não é? Se isto fosse verdade, nós estávamos a introduzir no seio da Santíssima Trindade, neste Deus que é três pessoas e um só Deus,
Estávamos a introduzir algo que se chama mutabilidade. Estávamos a fazer com que Deus, a dizer que Deus é mutável. Então, se o Senhor se ira, não é? E depois o Filho sobe à cruz para apaziguar, para acalmar, para suavizar, se possível até para acabar com a ira do Pai, quer dizer que o Pai, nestes sentimentos, que a ira será um sentimento, não é? Deixa de estar irado para passar a estar pacificado. Se isto fosse verdade, Deus não era Deus. Porque Deus é, diz a Sagrada Escritura, imutável. Deus não muda. E também não muda da ira para a paz, nem da paz para a ira. Porquê? Porque Deus não se ira nunca. Deus é todo ele doçura e paz. Então, não é por esta razão que há um preço relativamente ao qual São Paulo diz que foi bem alto e que Cristo pagou. Nem é a primeira informação que vos dei, nem é esta segunda. Então, a quem, se não foi ao Pai para apaziguar a sua ira, não é? Se não foi ao diabo, porque, já vos disse, não porque eu digo, mas porque a Sagrada Escritura o diz, quando vos referi Jó, porque Deus é o Todo-Poderoso e o diabo só tem o poder que tem, porque Deus permite. Então, a quem é que Deus pagou? Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, a quem é que Ele pagou este preço? E dizem os santos padres da Igreja, queridos irmãos e irmãs, pagou o preço à realidade com a qual foi confrontado. O Senhor paga o preço com a realidade com a qual foi confrontado. E qual é a realidade? Um morro no monte, uma cruz no topo, chicotes que o aceitam, maldicência e mentira. E esta é a realidade. O preço que o Senhor paga é esta realidade. E depois o Senhor tem que criar as condições no contexto da realidade que Ele encontra para Ele cumprir integralmente, Ele, o unigênito, o Filho unigênito de Deus, cumprir integralmente significa na totalidade cumprir tudo, sem nada ficar por cumprir, na cruz. Esta é a resposta da Igreja. Veem como é importante que nós saibamos, filhos. Bem, para terminar, lembrai-vos que hoje o Senhor da vida deu a vida por nós. Que é o nosso Senhor, Deus e Salvador Jesus Cristo, saído do ventre da Santíssima Virgem Maria. Só para vos lembrar, toda a natureza humana de Cristo é esta natureza humana que está aqui. É a natureza humana de Maria. Porque o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo não tem natureza humana. Ele é o Pai. Ele é a primeira pessoa da Santíssima Trindade. E era necessário que o Senhor descesse dos céus, encarnasse e assumisse a nossa natureza humana, para que fossem resgatados do pecado aqueles e aquelas, e estes e estas, e aqueles e aquelas que virão depois de nós. Porque só aquele a quem nada nem ninguém pode tirar a vida seria capaz de mergulhar a morte na morte definitiva. O Senhor, que é Deus, tem vida nele próprio. Ele não herdou a vida, não é, de alguém. Ele toma a sua vida no Pai. Mas o Filho não é. Não vamos entrar nestes assuntos agora, senão não saímos daqui. Ele é o Filho do Pai. Mas ele não é mais novo do que o Pai. Nós, quando temos um Pai, o Pai é mais velho e a mãe são mais velhos que o Filho, não é? No caso do nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo encarnado, ele é gerado pelo Pai, mas nunca houve nenhum tempo, fora do tempo, na Trindade, em que só houvesse Pai e não houvesse Filho nem Espírito Santo. Sempre que há Pai, e há desde para ter eternamente Pai, também há Filho e também há Espírito Santo. Entendem, filhos? Então, este nosso Deus, que é o Senhor da vida, que toma a vida do Pai, desde que o Pai é Pai. O Pai é Pai desde sempre, como Ele é consubstancial, tem a mesma natureza, Ele é desde sempre com o Pai. Pronto. Então, é necessário que a vida desça dos céus para aniquilar a morte. Porque todos aqueles que viviam na terra herdavam a sua vida de alguém, de seus pais e os pais de seus avós. Bem, e os primeiros, o primeiro casal, Adão, que herdou a vida de Deus, mas negou a vida que herdou, escolheu a morte. E não há quem mate a morte, a não ser Deus. É por isso que o Verbo encarna, amados irmãos e irmãs, e o demónio, pensando que tinha vencido nosso Senhor Jesus Cristo, o que é que o demónio vê? Ele não vê todas as coisas. Ele sabia que ali
estava o Filho de Deus, mas era confundido pela natureza humana do próprio Cristo. E ele pensa que quando Cristo sobe à cruz e vê um homem subir à cruz, pensa, eu mato este homem, e acabou-se a história. Só que esquece que aquele homem, que aquela natureza humana, naquela natureza humana, está ao lado da natureza divina de Deus. Aquela natureza humana está ali para ser santificada quando pela morte e na ressurreição na cruz, na Páscoa. Aquela natureza humana de nosso Senhor Jesus Cristo será deificada. E é aquela natureza humana, é naquela natureza humana de nosso Senhor Jesus Cristo que Deus nos resgata na divindade que Ele nunca deixou de ter, Cristo nosso Senhor. E o demónio percebe tarde demais. Quando o Senhor desce ao Hades, é Deus que está no Hades, não é um homem, é Deus, e engola a morte. Porquê? Porque era toda a vida eternamente tomada do Pai, que o gerou unigenitamente como seu Filho. E a morte morre pela morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, e o Senhor ressuscita e traz com Ele aqueles que querem a vida que Ele tem. Os outros ficaram na morte, que foi morta, matada, como se diz às vezes. Bem, filhos, é relativamente às vezes complexo e um bocadinho difícil, mas se tiveres interesse nessas coisas, eu depois explicarei com mais pormenor, com mais tempo, com mais detalhe. Mas lembrai-vos que quando comemoramos uma festa como esta, nós dizemos, nós estamos a comemorar na Quinta-feira Santa a instituição da Sagrada Eucaristia, que é o corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E pensamos o quê? Que estamos hoje a lembrar uma coisa que foi vivida há 2000 anos atrás. Não é? Na Igreja Ortodoxa, quando se utiliza a palavra comemorar, significa que nós nos tornamos atemporalmente presentes no momento em que, pela primeira vez nesta terra cósmica, aconteceu o evento que nós estamos a comemorar. Nós hoje não estamos a lembrar uma ceia mística na qual não participámos, na qual só participaram os apóstolos. Nós estamos hoje a viver com Cristo na sala alta, atemporalmente, isto é, fora do tempo, espiritualmente presentes com Cristo. Cristo está a partir o pão e a abençoar o pão e o vinho, transformando o Espírito Santo pelo seu corpo e pela palavra de Cristo, que é realizadora no seu corpo e no seu sangue, não só para os apóstolos, para nós também, em igual medida. Os apóstolos não tiveram um super, hiper corpo de Cristo na ceia mística, e nós temos corpo e sangue de Cristo, mas, bem, não somos apóstolos, não estivemos lá. Será que é bem a mesma coisa? É a mesma coisa. E eles não estão lá e nós cá. Somos uma só igreja. Somos uma só igreja dos mortos e dos vivos. Hoje nós estamos na sala alta, no cenáculo, a participar, não a lembrar. Nós não vivemos de memórias. Nós vivemos de atos realizados por nosso Senhor Jesus Cristo e pelos amigos de Deus e pelas amigas de Deus que viveram no tempo passado e trouxeram até nós o seu amor, e os atos realizados nos quais nós participamos hoje. Nós não fazemos memoriais. Nós vivemos na realidade escatológica. Nós vivemos, o que é que isto na realidade escatológica? Nós vivemos hoje a realidade pascal que nos vem do futuro, resgatando todo o passado. Nós pensamos que, como o Verbo encarnou no nosso tempo cronológico passado, porque há 2000 anos atrás é passado, pensamos que a salvação nos vem do passado. Ela vem-nos do futuro. Ela vem do reino, ela vem-nos do reino, ela vem-nos do reino do oitavo dia. Ainda que tivesse tido realização no tempo presente, há 2000 anos atrás. Mas este Senhor nosso Deus é o Senhor do oitavo dia, é o Senhor da vida eterna, que vem até nós, no nosso tempo, perguntar-nos se queremos ir com Ele para o futuro. Mas não podemos ir com Deus para o futuro do nosso tempo, se não vivemos a realidade hoje da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós temos, hoje, Quinta-feira Santa, que nos preparar para amanhã estarmos no túmulo com Cristo. Preparar-nos hoje para aceitarmos a prisão com Cristo. Só ressuscitará com Cristo aqueles que forem crucificados com Ele. Aqueles que entenderem aquilo que a Igreja nos diz. Não é o que eu estou a dizer que devemos entender,
Devemos entender o que a Igreja nos diz, porque aquilo que eu vos estou a dizer não é da minha cabeça, estou a transmitir-vos aquilo que a Igreja multimilenarmente, pela sua santa tradição e pelas Sagradas Escrituras, nos diz. Eu sou só uma espécie de eco que se prolonga no tempo e que nos vem da santa tradição e das Sagradas Escrituras. Mas as palavras não são minhas. Sou eu que as pronuncio, como qualquer bispo faz no mundo, mas é a palavra da Igreja, porque isto que eu acabei de vos dizer, vós podeis ir verificar se me estou a enganar, se estou a mentir, se disse algo da minha cabeça, ou se está na Sagrada Escritura, ou se está na santa tradição ortodoxa da nossa Igreja. Então, queremos todos certamente ressuscitar com o Senhor, mas ninguém pode ir de férias para a República Dominicana até ao Sábado Santo, para esquecer hoje o dia da instituição eucarística, do seu corpo e do seu sangue. Ninguém pode ir para Acapulco e amanhã não estar presente no enterro de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos querer só os resultados pascais, que é a nossa ressurreição e a vida eterna, sem estarmos lado a lado com Cristo, que é nosso irmão pelo batismo nosso, que assumimos o batismo dele. E quando fazemos isto com Cristo, significa que, se não estivermos também na cruz das vidas dos nossos irmãos, participantes na cruz das vidas, que cada um dos nossos irmãos e irmãs tem nas suas vidas, são aqueles problemas terríveis, são as doenças, são falta de trabalho, são desaguisados em casa, são desentendimentos, e são as cruzes, e milhões de todas as coisas problemáticas que vós sabeis que viveis nas vossas vidas. Tudo isso são a cruz de cada um de nós. Então nós não podemos passar ao lado dessa cruz, que é uma cruz cristológica, é o próprio Cristo que está em cada um dos nossos irmãos e irmãs. Este Cristo que vai a caminho da cruz não é outro Cristo que não é nossa irmã e nosso irmão. O Senhor diz isso na Sagrada Escritura. O que é que Ele diz? Quando fizerdes isto e aquilo e aquilo outro, não vou repetir para não ser mais cansativo ainda, é a mim que fazeis, diz Cristo. Então, não podemos querer a ressurreição no Sábado Santo. Sábado Santo deste tempo, do planeta Terra e do cosmos em que vivemos. Não podemos crer essa vida que vem do túmulo vazio, mas ignoramos depois os nossos irmãos, hoje, quinta-feira santa, e amanhã enterro do Senhor. Esta quinta-feira santa, este enterro do Senhor, significam não 2 dias, mas toda a infinitude de dias desde que nascemos, tomamos consciência da nossa própria existência, até à nossa morte física. Nós temos que estar presentes na crucifixão diária dos problemas, das dificuldades, do abandono, da invisibilidade também dos nossos irmãos e irmãs. É aí que nós acompanhamos Cristo, subindo o Gólgota com Ele, e depois sim, ressuscitaremos com Cristo. Eu, Cristo e todos nós. Porque ai daquele dentre nós que queira ir sozinho para o reino dos céus. Nunca lá chegará, nunca lá entrará, porque Cristo disse que nós salvamos pessoalmente, sim, numa relação direta com Cristo, mas primeiro a relação pessoal minha tem que ser com o meu irmão, com a minha irmã. Quando esta relação, por isso é real, por isso é que estamos dentro de uma igreja, um templo. Senão, eu tinha na minha casa um padre só para mim. Eu, um metropolita João e um padre, imaginai que não era metropolita, celebrava só para mim. Pronto. E eu seria salvo. Não, nós só somos salvos em comunidade. Queridos irmãos e irmãs, nem o jejum é particular, nem o jejum que fazemos é solitário. Nós fazemos o jejum em comunidade. Como? E perguntamos, mas não estamos todos na minha casa, os que estão aqui na igreja, ao domingo, a jejuar comigo? Pois estamos. Não nesse sentido fisiológico, orgânico e biológico, dentro do mesmo espaço da nossa casa, mas estamos dentro da nossa única casa, que é a igreja. Porquê que o jejum é comunitário? Porque todos nós seguimos as mesmas regras, todos e todas. Todos nós somos chamados ao mesmo jejum. Por isso, não comungamos um jejum inventado subjetivamente pela minha cabeça. É nesse sentido que o jejum é comunitário. Vede até aqui. Terminando, filhos, que o Senhor vos proteja, guarde e abençoe, e lembrai-vos que valeu a pena o cansaço do pé. Eu sei que os vossos pés estão doridos, até os meus estão habituados a estas coisas, e outras penosas estão doridos, quanto mais também os vossos. Estáis cansados, uma semana de trabalho, eu sei que sim, é tarde, e temos que ir para as vossas casas, e já deveis estar a agoirar-me, porque eu já devia ter terminado, mas estou a lembrar estas coisas que vós já sabeis, deveis estar a perguntar, mas porquê é que o Senhor nos lembra disso? Nós já sabemos, dói o pé, não é preciso que o Senhor nos lembre, nós conhecemos a realidade da perna entorpecida. Bem, um beijinho a todos vós, espero, não eu, mas Cristo Nosso Senhor, que amanhã o possais acompanhar
no seu túmulo. Não façamos como os apóstolos, eles são santos, 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 como nunca seremos. Mas eles, apesar de ter tão grande santidade, não estiveram com Cristo, a não ser o apóstolo João. Então, não abandonemos Cristo na escuridão da morte, porque antes da luz irradiar da sua divindade e do seu corpo santificado e edificado, ele passa pela escuridão da morte. Então, que amanhã nós estejamos com Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eternamente, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém.